ler, os irmãos queiram acompanhar esta leitura. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Nós temos falado sobre a reforma protestante, igreja reformada sempre reformando. Essa passagem nos lembra que é Deus que nos fortalece. Falamos que a reforma foi um tempo de avivamento, e essa reforma sempre reformando é exatamente a necessidade de sempre estarmos buscando esse reavivamento. Não é necessário esperar morrer, né, para tomar a vida. Se a cada dia a gente buscar esse avivamento, esse reavivamento no Senhor, nós poderemos nos manter firmes no Senhor. E para isso nós dependemos inteiramente do Senhor. Aqui diz que o Senhor nos fortalece e assim nós não nos apartaremos de ti. Ou seja, a partir do momento em que Deus nos fortalece, seja a partir dos estudos, da igreja, da nossa vida, das nossas devocionais, da forma que Deus fala conosco por intermédio do seu Espírito, aqui diz que Ele nos fortalece e nós não apartaremos de ti. Sabemos que muitos se afastam do Senhor, muitos que corriam bem, como diz aquele hino, hoje distantes estão. E se nós não nos atentarmos para essa necessidade, né, de estar sempre buscando o Senhor, nós podemos nos apartar também do Senhor. A mensagem que está no nosso boletim, falando sobre reforma, traz 3 pontos. Que a reforma, em primeiro lugar, é uma volta às Escrituras. Em segundo lugar, é fortalecida pela oração. E em terceiro lugar, é uma volta à santidade. Então nós percebemos que essa reforma exatamente está relacionada a essa constante comunhão que nós temos com Deus, seja pela Escritura, seja pela oração, seja pela prática, que é a santidade, né? Pela prática da vida cristã, que é em santidade. Então, a partir de pequenas coisas do dia a dia, nós vamos assim nos mantendo no Senhor. A ideia é que o extraordinário ocorre pelo ordinário. Muitas vezes a gente fica esperando essas coisas extraordinárias para que elas venham nos mover. E, na verdade, Deus opera no ordinário, de forma extraordinária. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É algo extraordinário, né? Às vezes a gente fica esperando um evento específico, um culto, que seja uma praça, ou que seja um momento onde nós vamos ter uma programação, né? Um evento específico muito grande, e esse vai moldar a nossa vida, e vai fazer com que a nossa vida se torne extraordinária. Eu digo que ser movido nesses eventos, podemos dizer, entre aspas, que é até fácil. É fácil se emocionar num estádio lotado, onde muitas pessoas com capacidade, com equipes, estão ali falando. É fácil se emocionar, né, num congresso com pregadores especiais. E não é errado isso. É muito bom a gente poder louvar a Deus em eventos, entre aspas, extraordinários. Mas realmente a gente percebe a ação de Deus acontecendo quando nos eventos simples do dia a dia, que eu estou chamando de ordinários, nós enxergamos e vemos o extraordinário nas situações pequenas, né? Quando você chega num culto da sua igreja, né? A gente fala às vezes, né, reunião normal, né? É uma reunião normal ou um culto específico, sem um visitante, sem aquela pessoa diferente, mas ali nós chegamos para ouvir o Senhor e Deus fala conosco. Assim, nas situações do dia, no alimentar, em perceber a família ao nosso lado, em viver cada situação, em sentir essa presença e a operação do Espírito Santo de Deus. Por isso nós vivemos no ordinário, mas de forma extraordinária. Por que é de forma extraordinária? Porque a vida cristã é extraordinária. É viver em santificação, é viver em salvação, é viver
nesse mover, né, do Espírito Santo de Deus, na presença do Senhor. Isso nós podemos fazer dia a dia. Nós devemos clamar como Abacuque, capítulo 3, verso 10, quando ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no correr dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aviva a tua obra, ó Senhor, na minha vida, no meu coração, na minha igreja. E que Deus assim desperte cada um de nós para executar a sua obra, para servir ao Senhor, para buscar essa reforma constante. A mensagem que a gente tem sempre frisado, que a Igreja Reformada sempre reformando, é exatamente esse retorno, e nós vamos falar hoje à noite sobre isso, retorno à palavra, às coisas de Deus, há um modelo que é Cristo, que é Jesus, os personagens bíblicos, a fé verdadeira, e não uma reforma qualquer que a gente pode buscar num avanço que o mundo tem aí para oferecer, ou numa novidade. A nossa vida toda está baseada na Escritura, e não tem uma novidade em si, a não ser essa novidade de vida, né, que nós podemos ter em Cristo Jesus. Volta às Escrituras, oração e santidade. Essa é a nossa lição de casa, irmãos. Durante os dias, é muito bom a gente aproveitar uma data como essa para relembrar algumas coisas, para saber como Deus moveu na história e também como Deus permitiu que homens se afastassem em situações, entendendo que isso pode acontecer e tem acontecido conosco, em voltarmos para Deus, e infelizmente algumas vezes em nos afastarmos de Deus. Qual a lição de casa? Tenhamos esse desejo de estudar a palavra, de conhecer a palavra, mas uma palavra bíblica, uma palavra verdadeira, uma palavra com sentido, não é uma palavra soltada ao vento. É ler e meditar nas Escrituras, conhecer e aprender as Escrituras. Sobre oração, irmãos, sem oração nós não nos mantemos de pé. Sem oração nós não resistimos às tentações, nós não temos força e poder. Então, o verdadeiro poder vem da oração. A gente ouve muito falar sobre força, sobre entusiasmo, né? Sobre pessoas motivadas. Podemos até ser muito motivados. Pular e gritar hoje é sexta-feira. Mas é mais do que essa motivação externa, essa motivação para o trabalho, para a vida no mundo. É realmente ser motivados para servir a Deus. E essa motivação, ela se encontra no silêncio da oração. Quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós ouvimos Deus falar conosco, que motivados ao quê? Nós temos que ser motivados a servir, a andar nos caminhos de Deus, a responder ao chamado de Deus. Então nós precisamos orar. E praticar, irmãos, ter esse desejo da intimidade com Deus, numa busca de piedade, transformando teorias numa vida prática. Nós sabemos muitas coisas, podemos até afirmar às vezes que nós não precisamos mais de luz, ou seja, então muitas vezes não precisamos mais de novos conselhos, nós precisamos praticar aquilo que nós já conhecemos, né? Quando você vai procurar na internet qualquer curso de música, de qualquer coisa, você tem milhares de vídeos sobre aquilo. Mas se você não pegar um por um e praticá-los, você vai ter apenas um arquivo cheio de informações. E nós temos muita informação. Uma a uma, podemos e devemos praticar. Deus nos abençoe, irmãos, a nossa vida possa ser dia a dia assim transformada. E a partir de nós, como servos de Deus, venhamos a influenciar, né? Ser influência na sociedade, ser influência na nossa casa, começar na nossa família, né? Nos nossos filhos, e assim servirmos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais essa manhã, que o Senhor Deus nos faz lembrar de um tempo em que a igreja estava tão afastada, ó Pai. E o Senhor mandou um avivamento, ó Deus, por parte de líderes que se levantaram
E a reforma, ó Deus, começou dentro da igreja, Deus, mudando princípios, ensinamentos. E essa reforma foi algo que contagiou as pessoas na sociedade, no comércio e na vida, ó Deus, de forma geral. Ó Pai, o quanto nós precisamos de avivamento, ó Pai, pois sabemos que a igreja muitas vezes cresce como naquela época, cresce com religiosidade, cresce tendo vários conceitos, ó Deus, mas cresce mais em busca de uma salvação, através de méritos, através de repetições que aprenderam de próprios homens, ó Deus, mas não do Senhor. Que o Senhor Deus traga esse avivamento, para que nós possamos ser fortalecidos pela Tua palavra, e assim como falamos, ó Deus, anunciar, ser influência para as outras pessoas. Obrigado, ó Pai, por essa data, onde nesse domingo várias igrejas estarão reunindo, ó Deus, meditando, Deus, sobre esse tema. E sabemos que assim, ó Deus, o Senhor Deus também pode tocar no nosso coração. Na experiência, no exemplo, ó Deus, de tantos do passado, possamos ter esse vigor, ó Deus, nos levantarmos para servir mais ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.